querida igreja! Estão preparados? Vamos lá para a nossa segunda aula, essa série de estudos bíblicos sobre a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos começar então um tópico, nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Nesse segundo vídeo é uma pequena introdução sobre a humanidade de Cristo, até nós adentrarmos mesmo tópico por tópico. Então neste segundo vídeo e primeira aula sobre humanidade de Cristo, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 14. Vamos entender isso aqui? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos, aqui é a primeira coisa que eu e você precisamos focar. Essa palavra se tornou carne. E aí a primeira diferença que eu quero fazer nessa explicação é uma diferença entre teofania e encarnação. Queridos, essa encarnação não é uma reencarnação como a doutrina dos espíritas proclamam. Nós estamos falando de encarnação, quando por uma obra milagrosa do Espírito Santo, ele concebe Jesus Cristo no ventre de Maria. Nós vamos falar disso mais para frente detalhadamente. Mas o que eu quero chamar primeiramente a sua atenção é essa diferença aqui entre a teofania e a encarnação. Por quê? Porque nós sabemos que em algumas passagens do Antigo Testamento, ali Deus se manifestou como anjo do Senhor. E nós vemos ali que nessas aparições do Senhor, elas eram aparições temporárias. Deus assumia uma forma humana para realizar determinadas tarefas, mas eram formas temporárias. Quando a gente vem para João 1,14, nós vemos que essa encarnação do verbo, que essa encarnação da palavra, que essa encarnação de Deus que se fez homem e habitou entre nós, essa forma que Jesus vai assumir, ela não é uma forma temporária, mas é uma forma permanente. Jesus, ele vai se tornar esse verbo encarnado, ele vai assumir essa forma humana permanente, e mesmo após a sua morte e ressurreição, Jesus vai continuar sendo 100% homem e 100% Deus. É o que nós vamos ver no decorrer desses vídeos. Nós vemos então que Jesus, ele habitou nesta terra, que ele ocupou um corpo humano, e o corpo era realmente humano. Ele podia ser visto, ele podia ser tocado, ele podia ser ouvido. Jesus experimentou sensações humanas. Jesus cansou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus ficou angustiado, Jesus se cansou. Então ele realmente habitou num corpo humano, e esse corpo humano teve sensações humanas. A Bíblia até fala inclusive que ele foi tentado, mas ele não pecou. Então nós vemos, queridos, que essa humanidade de Jesus, ela não foi virtual. Essa humanidade de Jesus, ela não é fictícia, mas a humanidade de Jesus realmente aconteceu. Tanto que quando você estuda o Evangelho de João, você vai ver João combatendo uma doutrina herética chamada docentismo, que declarava que Jesus não veio em carne, mas somente em espírito. E é por isso que João lá vai declarar o seguinte: aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse não provém de Deus. E aí eu quero explicar para vocês esse paralelo aqui entre o primeiro Adão, aquele que Deus criou e colocou no jardim do Éden, e esse segundo Adão, que a Bíblia chama de Cristo. Então, o nosso segundo Adão seria Cristo. Pastora, como que isso funciona? E aí você precisa prestar muita atenção, queridos, nessa parte. Tanto Adão
ele serve como representante da humanidade, aquele que iniciou a nossa representação, como Cristo também se tornou o nosso representante. Então, queridos, se por meio de Adão, que nos representou, esse iniciador, quando ele pecou, todos nós fomos feitos pecadores, através de Cristo, este homem aqui, que em todas as coisas obedeceu ao Pai, fomos nós também, por meio dele, reconciliados. Se por meio do Adão, nós herdamos essa natureza corrupta, essa natureza desobediente e pecadora, Jesus, então, através da sua morte, quando ele vence a morte e ressuscita, ele inicia uma nova humanidade. Que tipo de humanidade? Uma humanidade redimida e reconciliada com Deus. Esse é o primeiro paralelo. O segundo paralelo quer dizer que se pela desobediência de Adão, nós experimentamos o pecado e a morte, pela obediência de Cristo, ele nos reintroduziu a graça e a vida eterna. Outro paralelo que nós encontramos, se pela derrota, queridos, de Adão, se pela derrota dele, a raça humana desceu para a morte, pela vitória de Cristo, o homem, querido, novamente foi submetido à vida. Então, assim como Cristo triunfou sobre a morte, nós em Cristo triunfaremos sobre a morte. Olha que paralelo maravilhoso essa questão, onde Adão foi derrotado e junto nós fomos derrotados, Cristo foi vitorioso e por causa de Cristo nós somos vitoriosos. Guarda esse paralelo, onde um desobedeceu, o nosso primeiro representante desobedeceu, nos fazendo cair junto com ele. Pela obediência do segundo Adão, nós também agora fomos justificados. Queridos, esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo é fantástico. Ainda mais quando nós olhamos para a questão física ou pela questão ambiental, onde estava Adão e aonde foi colocado Jesus. Adão, queridos, ele foi criado por Deus e a condição natural do homem não é a condição que eu e você nos encontramos hoje. A condição que eu e você nos encontramos hoje é uma condição anormal. Porque Adão, repare para você ver, quando Adão foi criado não existia o pecado. Adão foi criado sem pecado. O pecado apenas entra na vida de Adão e na humanidade depois da queda, depois da desobediência dele a Deus. Então a condição nossa hoje é anormal, mas a condição normal, onde Deus criou Adão, e a condição normal na qual, quando o Espírito Santo fez a obra milagrosa no ventre de Maria, e foi a forma como o segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo nasce, ele nasce sem pecado, assim como Adão foi criado sem pecado. Então esse primeiro aqui não tinha pecado, e esse segundo aqui também nasce sem pecado. Eu vou explicar isso depois na questão da virgindade, por que precisava que ele viesse de uma virgem. Por enquanto, guarda isso no seu coração. Mas o que eu quero te falar é que tanto o primeiro Adão como o segundo Adão, eles nasceram sem pecado. Só que a condição na qual Adão foi colocado era muito melhor do que a condição onde Jesus foi colocado. Adão estava ali no Éden. Todas as coisas eram boas, ainda não havia inimizade, o homem dominava sobre todas as coisas, não havia pecado, mas pelo contrário, havia relacionamento com Deus, a atmosfera era boa. Mas Jesus não, ele foi colocado aqui no meio da humanidade, ele não estava ali num jardim cercado por comida, cercado por delícias, ele estava num deserto em 40 dias sem comer. As condições que Adão pecou, ali, queridos, ele tinha todas as condições externas favoráveis a ele, mas mesmo assim, ele caiu. Jesus, ele tinha todas as condições externas desfavoráveis a ele. Não tinha ninguém com ele no deserto, não tinha comida, ele estava exposto ao calor, ele estava exposto a várias coisas, mas Jesus,
naquilo que foi tentado, jamais pecou. A tentação de Jesus, ela foi superior à tentação de Adão. E nenhum dos dois tinham sido contaminados pelo pecado. Mas Adão pecou e Jesus não pecou. É o que diz em Hebreu: em todas as coisas ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele é o nosso cordeiro sem mácula. Ele é o nosso cordeiro, querido, e por isso há esperança para nós. E aí eu vou começar, eu não sei, me fala quanto tempo tem de vídeo, porque o vídeo só pode ser 15 minutos. Se der tempo, eu vou começar agora um outro tópico: o nascimento virginal de Cristo. Queridos, nós vemos que a forma como Jesus nasceu foi uma forma o quê? Milagrosa. Eu vou pedindo para o Alex colocar para mim, coloca para mim Mateus 1, do 18 a 25. Foi nessa encarnação, queridos, ali quando o Espírito Santo faz a obra milagrosa no ventre de Maria, é ali naquele momento que Jesus, ele vai nascer, ele vai ser gerado ali. E nesse momento ali da ação do Espírito Santo, já há uma união entre a divindade e a humanidade. Jesus não se torna Jesus Cristo depois, não, ele vai ser sempre o mesmo desde o seu nascimento. E é isso que nós vamos ver. Então Alex vai colocar aqui para mim, depois Alex, Lucas 1, 26. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida. Por que a igreja? Pelo Espírito Santo. Para só um pouquinho aqui, Alex. Queridos, isso é muito importante entender. Talvez você vá até rir quando eu te explicar, mas infelizmente tem gente que não entende essa questão aqui do milagre do Espírito Santo. Aqui não está dizendo que Deus veio e teve uma conjunção carnal com Maria. Aqui não está dizendo que Deus veio e teve uma relação sexual com Maria. Igual nas mitologias, há relações entre deuses e seres humanos dando origem a semideuses. Não é isso. Aqui não está falando que houve conjunção carnal, relação sexual. Por isso que muitos muçulmanos abominam o fato de Jesus ser filho de Deus, porque eles falam: como que Deus teria uma relação com Maria? Não é isso que esta parte está falando. Nós vamos entender o milagre como que foi. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Olha aí a genealogia. Lembra no primeiro vídeo quando nós falamos da genealogia? Obed, Jessé, Davi, e vai seguindo. José, filho de Davi. Jesus, filho de José, filho de Davi. Olha a linhagem humana. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede de quem? Do Espírito Santo. Procede do Espírito Santo. Não veio de homem algum, não veio de José, mas veio, como a Bíblia afirma, do próprio Espírito Santo. O que nela foi gerado. Não está falando de relação humana, não está falando de relação entre Deus e humano, está falando de algo que foi colocado no ventre dela. Ele dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse, o Salvador que nasceria, o santo que estava no ventre de Maria, ele viria para redimir a humanidade e desfazer as obras do diabo, como Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. E agora estava se consumando o nascimento dessa criança. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera
pelo profeta. Lembra que nós lemos? A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Se você voltar no primeiro vídeo, você vai ver que eu citei esse verso, é uma profecia que nós encontramos lá no livro do profeta Isaías. Queridos, eu vou continuar no próximo vídeo essa lição. Deus te abençoe.